onde nós tínhamos conversado na aula anterior, nós veríamos os teoremas integrais, tanto no plano quanto no espaço. Né? Por que fazer no plano e depois fazer no espaço? Porque muitas das ideias associadas às integrais, aos teoremas integrais no plano, elas são facilmente passadas para as integrais no espaço, e por envolverem uma dimensão a mais, acabam sendo mais complexas, expressões maiores e tal, mas é a mesma coisa. Né? Então, eu vou fazer com um pouco mais de detalhe o teorema integral no plano, e aí no espaço eu comento mais rapidamente. Tá? Bom, então a ideia aqui é a seguinte. Nós, muitas vezes, nós temos em física as leis fundamentais de uma teoria expressas na forma integral. Isso acontece, por exemplo, aconteceu, vou colocar assim, tá? 1873. Por exemplo, no caso do eletromagnetismo. Suas leis eram expressas integral a seguir. Deixa eu só pegar aqui uma imagem disso. Leis de Maxwell, forma integral. Deixa eu ver o que eu acho aqui. Bem feitinho. Vou pegar esse aqui que já tem nas formas diferencial também. Então elas eram dadas nessa forma aqui, tá? E por que isso acontecia? Isso acontecia principalmente porque o eletromagnetismo foi pensado basicamente para sistemas elétricos e magnéticos extensos, né? Correntes que atravessam fios, campos elétricos gerados por placas, coisas assim, tá? Por meios contínuos. E, portanto, envolviam a soma sobre elementos de área, de volume, seja lá o que for. Então, o eletromagnetismo foi apresentado inicialmente nesse formato aqui. Mas vocês provavelmente já viram as equações de Maxwell sendo apresentadas nesse formato daqui. E a questão é, na física, ocorre que na física temos muitos métodos para tratar equações diferenciais. Notem que cada um desses elementos aqui é uma equação diferencial. Tá? Na verdade, esse é uma, esse é outra, aqui tem 3, né? Porque isso é um rotacional, uma equação vetorial, e aqui tem 3 também. Tá? Então, na física, então, além disso, é interessante saber o comportamento dos campos de maneira local, o que é permitido se tivermos as expressões das leis na forma diferencial. Porque um operador diferencial é sempre um operador local. Né? Então, isso significa que é interessante, assim, é interessante sabermos passar as equações da forma integral para a forma diferencial. Ocorre que é justamente nesta passagem que aparecem as definições dos operadores diferenciais rotacional e divergente. Então, é quando você faz essa passagem que você vê o que é um rotacional e o que é um divergente. Tá bom? Então, na verdade, o que nós vamos querer com tudo isso aqui é justamente chegar nessas definições. Tá? Vocês vão ver que, diferentemente do usual, esses operadores são definidos também como limites, porque eles são locais, mas eles vão ser limites de integrais, tá? Por elemento de área e por elemento de volume. Vamos, aos pouquinhos a gente chega lá. Então vamos lá. Considere agora. Oi. No caso, o Maxwell ele conseguiu provar que a luz era onda com a diferencial ou com a integral? Com a diferencial. Porque ele mostrou que quando você manipula essas equações aqui, aparece uma equação do tipo onda. E a gente pode até fazer isso aqui, né? E aparece a equação do tipo onda com esse troço aqui. E isso aqui é exatamente 1 sobre c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Então, mostrou que esses campos estão relacionados com a propagação da luz, porque é uma equação, né, de onda, cuja a velocidade é a velocidade da luz, e isso unificou não só a eletricidade com o magnetismo, mas com a óptica também. Então, é uma coisa importante também, teoricamente, foi uma boa colocação. É importante teoricamente também, não apenas praticamente. Tá? Aliás, vou até incluir isso aqui. De fato, em sua formulação, seguiu manipulando a versão diferencial
chegar em uma equação de onda do tipo Laplaciano, que é menos 1 sobre C ao quadrado D2. DT2 igual... Bom, aqui normalmente tem uns termos aqui. Meu Deus, aí eu tenho que saber agora, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Depois eu volto para saber direitinho. Mas se eu não me engano é gradiente de ρ. Eu não sei se tem ε0, acho que tem isso. Gradiente de ρ. Depois eu volto para ver essas constantes. Ou a densidade de carga. Tá? E aqui, se eu não me engano, é rotacional. Não, rotacional não. J. Alguma coisa assim, J. Deixa eu ver aqui. Só de olhar dá para ver. Tem o gradiente de ρ. Eu acho que tem 1 sobre ε0 aqui. Depois eu corrijo, porque eu estou de cabeça. E tem não desse cara. Sim. Deve ser isso aqui. PJDT. Que representa uma onda eletromagnética se propagando com a velocidade da luz e com fontes que dependem da densidade de carga elétrica e da densidade de corrente elétrica. Que são o ρ e o J. Tá? Com isso... Professor, Oi. O que nessa equação faz com que ela seja uma equação de tipo onda? Vou mencionar isso. Com isso, Maxwell unificou o eletromagnetismo e a óptica. Toda equação que você tem uma variação no espaço menos 1 sobre x ao quadrado, v ao quadrado, d2, dt2, é uma equação de onda. Ou seja, tudo que tem essa estrutura aqui é uma equação de onda. Isso acontece pelo seguinte, porque... Abrir aqui, eu não vou ficar com ele não, mas eu vou só para mostrar. Se você tem uma coisa desse tipo aqui assim, ó, d2, dx2, f menos 1 sobre v ao quadrado, d2, f, dt2, vou ficar igual a zero só para simplificar, tá? Uma solução possível para isso aqui, por exemplo, seno de x, kx, menos dt, tá? Ômega t. Você substituir esse troço lá na equação, você vai obter a derivada k duas vezes em relação a x, é k ao quadrado vezes a f, menos ômega ao quadrado sobre c ao quadrado, f igual a zero. Como a f não é zero, você tem essa relação aqui, que é uma relação da constante da onda, né, com a frequência. Então isso aqui é uma onda, né? Tá? É uma onda plana. Essa equação aqui gera soluções de ondas em geral, tá? Por isso. Ok. Tudo bem? Perfeito, né? Então tá bom. Então considere agora o seguinte teorema. Para um campo vetorial U bem comportado, ou seja, sem infinitos, aquelas coisas todas, temos que a integral de superfície aberta, na verdade. Tem que ser aberta porque está em duas dimensões, não tem como fechar a superfície em duas dimensões, né? Eu vou colocar primeiro a integral de linha, peraí. Faz, mas eu geralmente coloco a primeira integral de linha. A integral de linha fechada, no circuito C, e U está lá, dl, vou usar L aqui, evitar usar o R, mas está na mesma, tá? É igual a integral nessa superfície aberta, tá? De isso aqui, d o x dy, não sei se é isso ou é o sinal contrário. Aí se for o sinal contrário eu volto aqui e mudo. D o y dx. Tá? dA. Tudo bem? Então, isso é um teorema integral, tá? Mostra a relação, mostra a relação entre uma integral de linha
e uma integral de área, tá bom? Ok. Então, demonstração, né? É isso que a gente quer demonstrar. Agora, vejam que essa demonstração, ela é uma demonstração, vejam que a demonstração deve ser bastante geral, pois não sabemos quem é o campo U, nem tampouco qual é o contorno C, que envolve a área A. Ou seja, temos uma situação como a mostrada na figura a seguir. Vou pegar aqui, já deixei preparado aqui. É a própria figura que está na apostila, tá? Eu tentei achar uma mais bonitinha na internet, mas essa daí não deu. Aqui, é isso aqui. Bom, então, eu chamei de S aqui, tá? Mas está na mesma. Posso chamar de S aqui também, mas vou deixar. Você tem um contorno, olha só, o contorno é esse aqui, no plano, tá? E dentro desse contorno, esse contorno envolve uma área A, ou essa aqui no caso, tá? Só que, e tem um campo passando aqui, sei lá como é que esse campo tá passando, tá? Esse campo pode ter vários comportamentos locais, né? Pode estar apontando para cá, pode estar apontando para cá, deixa eu só ver se eu consigo uma figura aqui. Deixa eu só ver aqui. Tem um desenho que mostra isso com um pouco mais de... Isso, eu vou usar isso aqui. Vou usar uma figurinha aqui, que eu vou tratar aqui dessa... no nosso... Então, imagina que você tem um campo assim, e você tem uma trajetória, que pode ser uma circunferência, pouco importa, tá? Circunferência bem feita, né? Claro. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Vejam só, aqui ó, o campo está nessa direção, mas aqui ele já está nessa, e com outro modo. Aqui ele está nessa, aqui ele está nessa. E você na integral de linha está calculando o produto escalar dele por esse vetor, que é o vetor dl, né? O vetor dl está aqui, tá? O vetor dl em cada ponto, tá? Só que nesse caso aqui eu tenho campo, e eu tenho a trajetória. Lá o caso é mais grave, porque eu não tenho nem o campo nem a trajetória. E eles podem ser tão gerais quanto eu queira, desde que, evidentemente, o campo seja bem comportado, tá bom? Então, é um teorema que, em princípio, é muito difícil de ser demonstrado, porque você não sabe nada do que está envolvido. Como é que eu vou demonstrar um troço desse, tá? Então, é esse o ponto. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso lá de alguma maneira. Deixa eu colocar essa figura aqui. Pronto, vou colocar essa aqui. Só que sem a cara do campo, nem o formato da curva. Então, aí você tem que fazer uma estratégia interessante para resolver esse problema. O problema do formato da curva. Adotar a seguinte estratégia. Vamos dividir a área em pequenas infinitesimais, retangulares, quadrados. O que a gente faz? Bom, eu não sei qual é a cara da minha superfície, mas eu divido ela em pequenos quadradinhos infinitesimais. Tá? Por que eu faço isso? Porque olha só, nas junções internas entre esses quadrados, eu tenho o cálculo do campo subindo, nesse quadrado desse lado aqui, e o cálculo do campo descendo, por conta desse quadrado aqui. Eu tenho o campo vindo para a direita e eu tenho o campo vindo para a esquerda. E esses caras se anulam. Todos eles internamente vão se anular. Porque tem os adjacentes em que o percorrimento é sempre no sinal oposto, na direção do L, né, do DL. Então eles vão se anular. E vai sobrar quem? Quem não tem um adjacente. E quem não tem um adjacente é quem? É quem justamente está na fronteira. Tá? Então vou escrever isso aqui. Note que, com isso, saberemos sempre o formato do nosso contorno elementar. Em figura P. Mais ainda, é fácil ver que o cálculo da integral no contorno C completo pode ser escrito como. Agora vem aqui, pega a integral no contorno C completo. Vai ser tem limite de n tendendo para infinito.
o somatório de n igual a 1 até n, da integral, e linha também, tá? Nos contorninhos CI, agora eu estou só naquele contorno interno, tá? Do U escalar dl. Entenderam isso aqui? Isso é importante, tá? Muito importante que vocês entendam. Aqui desse lado eu tenho o contorno completo. O que eu estou dizendo é que o cálculo no contorno completo é igual ao cálculo em cada um dos contornos, porque essas partes intermediárias vão se cancelar, menos as partes exteriores, desde que eu faça esse cara aí para infinito, porque para eles se ajustarem, veja que aqui não se ajusta um quadrado, né? Para eles se ajustarem, e nem precisa ser quadrado, podia ser retângulo. Vou colocar aqui retangulares. Para se ajustar, só se eu fizer esse troço tender para zero, tá? Esses carinhas aqui tenderem para zero. Mas tender para zero é fazer um número de quadrados tender para infinito, é óbvio, né? Então é isso que está escrito aqui. Aqui é CN, não é CI, né? Claro. Bom, então, olha só, com isso eu já resolvi o primeiro problema. Que é, eu transformei o problema de se encontrar tudo num contorno que eu desconheço, para calcular a soma de integrais em um contorno que eu conheço. Então agora eu já sei, já melhorei a minha situação. Mas eu ainda, notem, nada sobre o campo U. Para resolver esta situação, lembramos que Cn é infinitesimal e escrevemos o campo U no centro do contorno da área, né? A N, né? Que é a área contida por cada Cn, né? Como sendo uma expansão em série Taylor do campo em torno do centro em N. N eu vou chamar esse N de psi θ. Então vejam só, a rigor o campo está variando aqui também, tá? Só que esse quadradinho é infinitesimal. Então o que eu vou fazer? Eu vou expressar o campo aqui no centro, como sendo, o campo aqui do lado, perdão, em qualquer ponto aqui, como sendo uma expressão relacionada, é o contrário que eu falei, né? O campo sobre a trajetória, como sendo uma expansão, tá? Como sendo uma expansão em série de Taylor em torno do centro, agora eu coloco aqui, da área. Para isso, aqui o campo está variando de formas que eu também desconheço, mas eu vou expressá-lo como estando relacionado com o centro a partir de uma série de Taylor. Pergunto a vocês, sabem o que é uma série de Taylor? Alguém não sabe o que é uma série de Taylor? Melhor. A série de Maclaurin é no zero. Maclaurin e Taylor é a mesma coisa, só muda a origem, né? Mesma coisa. Quem sabe Maclaurin sabe Taylor? Ninguém, né? Todo mundo sabe. Então tá bom. Perfeito. Quem não sabe e não se manifestou, tem que rever seus conceitos, tá? Como aluno, tá? Isso não é coisa que um aluno faça. Mas tudo bem. Se tem, se dane. Então vamos lá. Então, deixa eu só ajeitar isso aqui. Deixa eu melhorar esse tamanho. Não precisa desse tamanho todo. Então, o que nós vamos fazer? Então, isso pode ser feito da seguinte maneira. U, em qualquer posição x, y, tá? Vai ser igual. Agora eu vou pegar o quê? O U, o zero, no N, né? No N, tá certo? Xi, eta, tá bom? Eu posso escrever inclusive assim também, não sei se vai ficar muito grande, mas vamos lá. É o U no zero, tá certo? Mais a variação do U em relação a x no centro, portanto, si eta d, vou colocar aqui delta x, vou colocar assim, x menos que si, né? X menos que si, tá? Mais a variação
em relação a y, também no mesmo lugar, e eta, y menos eta, mais termos de ordem 2. Certo? Os termos de ordem 2 vão ser muito pequenos porque o troço lá é infinitesimal. Então isso aqui é a expansão de Taylor, tá? Expansão de Taylor em torno do ponto psi eta. A única diferença aqui, evidentemente, é que agora você tem que fazer derivada parcial porque você está em duas dimensões, tá? E não apenas em uma. Mas se você olhar sem esse termo aqui, ó, só esse pedaço aqui, é como se você estivesse fazendo a expansão em Taylor, aqui teria 1 sobre 1 fatorial, não precisa pôr, né? Da função u, tá? É uma ideia. Isso poderia ser melhorado, porque eu poderia colocar aqui dux, dx, e mais duy, daí, tá? Mas não precisa por enquanto, não precisa não, tá? De modo, ficamos com integrais do tipo... Uma coisa, notem que isso daqui, ó, como está sendo tomado num ponto fixo, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Como está sendo tomado num ponto fixo, não é uma função de x, tá? Aqui é uma constante. Tá? Isso aqui também é uma constante, obviamente. Os termos de uma série de Taylor, uma vez que são tomados em um ponto fixo, são sempre constantes, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Depois eu vou apagar, tá? Vou pegar uma função de uma variável só. Seno de x. O seno de x vai ser igual o seno de x no zero é zero, né? Aí vai ser a derivada de seno de x, vou colocar assim. Linha no zero, estou pensando em torno de zero, tá? Vamos colocar logo aqui tudo. Seno de x no zero, mais 1 sobre 1 fatorial, seno linha de x, mais 1 sobre 2 fatorial, seno de x, duas linhas no zero, aqui vezes x, né? Perdão. Vezes x ao quadrado, mais 1 sobre 3 fatorial, seno de x, 3 linhas, do zero, x ao cubo, etc. Olha só, isso aqui é zero, tá? Porque seno de zero é zero. Mas é uma constante, né? Esse cara também é uma constante, tem que colocar lá. Esse cara aqui, ó, eu calculo a derivada e substituo o zero no x. Então é uma constante. Isso dá 1. É o cosseno de x, né? Na verdade é cosseno de x. Cosseno de x no zero é 1. Então é esse 1 aqui, ó, é essa constante. Tá certo? Então isso dá x. Aí esse cara aqui volta pro seno, no zero dá zero, deixa quieto. Aí esse cara aqui volta no cosseno, com o sinal trocado. No zero ele é menos 1. Então esse menos 1 que eu vou colocar aqui é esse cara que está aqui, ó. Ele é uma constante. Ele está sendo tomado no ponto, tá? É isso. É importante, tá? Por aí vai. Pra entenderem isso. Tá. Acho que eu vou escrever que isso aqui é uma constante também. Mas isso é interessante pelo seguinte, porque agora eu tenho integrais que vão estar relacionadas com uma função que eu conheço. Isso é uma função linear, tá? De modo que ficamos apenas com integrais de funções lineares. Pois a função acima é uma função linear de x e y. Certo? Assim, agora conheço tanto a trajetória, né? Uma função. E posso fazer a integração. A integração fica. Aí vem aqui, cadê o CN? Eu estou pensando só nos CNzinhos agora, porque eu vi que o outro é a soma, tá? Então eu vou pensar só no CN. Porque é lá no CN que eu posso fazer a expansão. Tá certo? Então isso aqui fica essa mesma integral. O U eu vou trocar. O LN, é claro que é dentro, né, desse cara. Eu vou colocar esse cara aqui sem esses termos inferiores. Vou colocar aqui. Essa porcaria daqui. Tudo bem? Até agora? Tá certo. Então vejam só. Esse cara é uma constante. Então vejam a primeira integral. Então,
Deixa eu expressar aberta agora essa integral. E pode ser escrita. Professor, Pois não. eu só me perdi em uma parte. Eu não entendi por que a expansão de série de Taylor não poderia ser feita se eu não tivesse esse CN. Não poderia ser. Não poderia ser feita porque o troço não é infinitesimal. Aí, não é que você não poderia fazer, só que você não poderia garantir que você vai até a segunda ordem, tá? De boa a sua pergunta. A vantagem, porque como você está expandindo um troço que não é infinitesimal, vamos pensar aqui no centro da S, tá? Você está expandindo um troço que, em princípio, pode estar a 5 km de distância. Então, você vai ter que pegar essa função e expandir até a ordem N, infinita. E aí, ferrou, porque você não consegue demonstrar o teorema, tá? Então, é por conta da infinitesimalidade disso aqui, tá bom? E vocês podem parar nessa ordem aqui. Vou escrever isso em algum momento aqui, deixa eu ver aqui. Note que devemos usar o circuito CN de modo a poder parar a expansão no primeiro termo. É isso, tá? Agora, eita, vamos passar assim. Eu não posso fazer assim, não, tem que continuar assim, porque senão ele começa a outra prova. Tá, então a integração fica assim. E pode ser escrita. Não vai poder ir, né? Infelizmente. Que fica escrita da seguinte forma. Vou pegar esse cara aqui que eu vou usar ele direto agora. Esse. A vantagem disso aqui com relação ao quadro negro é o copy-paste, né? O copy-paste ajuda demais na conta. Com relação a isso aqui é um pouco mais lento. Mas. Ops. Integral de linha. Já sei. Eu já fiz. Mantém esse. Vou jogar esse fora. Tá? Esse cara aqui é uma constante, né? Eu não posso pôr ele para fora da integral. Tá certo? Esse aqui é um escalar. Então o produto escalar, na verdade, é aqui. Concorda, né? O cara aqui é um escalar, tá bom? Mais o outro termo. Já tenho ele aqui. Já fiz esses dois. Esse cara eu ponho para fora da integral, porque ele é uma constante. É ele que faz o produto escalar. E aqui eu mato a pau. Tudo bem? É isso, tá? Agora a gente pode se perguntar quanto é que dá esse cara aqui. Veja que ele é uma constante também, né? Então eu posso pôr para fora também. Eu posso colocar o produto escalar aqui, óbvio, né? Só que quanto que é a integral de um circuito fechado do próprio DL? É o B menos o A, só que o B é igual ao A. Isso aqui é zero, tá? Isso aqui é zero. Note, né? Veja que pois pensa nesse cara aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pega um quadradinho, vem para cá, aí dá delta x. Aí vem para cá, dá delta y. Aí vem para cá, dá menos delta x. Aí vem para cá, dá menos delta y. Zero. Ué. Não tem nada mal demais. Mas veja que aqui também, esse cara aqui vai ser uma constante também. Né? Vai ser que é um valor fixo, né? Então vai ser que si vezes a integral de tananã. Talvez a integral de zero. Então tudo zero, tá? Assim como. Eita. Medo. Assim como. Então, com as integrais. Vamos jogando fora o que é zero, né? Vou ficar com isso aqui. O termo aqui foi embora. O termo aqui foi embora. Agora, cuidado, né? Porque nós temos aqui um produto escalar, tá? Então agora eu vou expandir esse produto escalar para a gente enxergar melhor o que nós estamos calculando. Então isso aqui vai ficar D. O X. Vou pegar a componente X, portanto, tá? D o X, dx. Integral de linha. No CN. Do X dx. X com X. X com X, tá? Mais. Vou copiar agora porque não vai demorar muito.
Aqui vai ficar agora o dy, né? Que eu estou pegando a componente y do u, tá? Mas é dx, porque o x não mudou. Aí, como eu estou pegando a componente x, o x fica, que é a mesma coisa, mas aqui vira dy. dy. Tá certo? Então, essas duas integrais aqui correspondem a essa aqui. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui para vocês. Você precisa que vocês entendam com bastante clareza, porque quando chega no cálculo dos tridimensionais, isso fica evidentemente mais confuso, tá? Mas uma coisa similar, que eu já vou copiar aqui para poder ficar mais fácil. Vou colocar aqui embaixo. Aí vai ficar d, o x. Então vejam, eu peguei a componente x, então aqui tem que ser dx. Sem isso, né? Claro. Mais. Agora eu vou pegar a componente y. Isso aqui vai ficar dy. Perfeito? E esse cara aqui é o b. É equivalente a esse aqui, que é o b. Tudo bem? Então agora nós podemos calcular esses caras aqui. Aqui eu estou pegando só o x dx. Isso aqui, evidentemente, é o x ao quadrado sobre 2, né? Fazendo esse cara aqui. Ele vai pegar o pedaço de baixo, né? Que é esse ΔX aqui, ó. Vai pegar indo, depois vai pegar voltando, né? Então aquilo ali ficaria dx x dx menos ΔX x dx. Vai pegar indo e voltando. O menos aqui é porque o dx lá em cima é o sinal trocado do dx embaixo, né? Por isso que eu fiz aquela integral de linha lá para vocês entenderem isso. O dx aqui vem com o sinal contrário, que aqui é dxi, aqui é dxi, mas com o sinal contrário, tá? Então fica zero. Pode colocar, pode escrever assim também, ó, se quiser. X ao quadrado sobre 2, somado. É uma outra maneira de enxergar isso, não sei qual que vocês vão preferir, tá? Em ΔX e menos ΔX, tá? Igual a zero. E isso também, evidentemente, por razões análogas, vai valer para esse cara aqui, ó. Nesse caso aqui, ele pega subindo e pega descendo. ΔY menos ΔY. Zero. Agora, as outras duas não. Por outro lado, essa daqui, ó. E tem essa, né, ainda, tá? Tem essa aqui. Vai ser igual. Veja que x nesse percurso, tô pegando em y aqui, né? O x nesse percurso aqui, ó, vamos chamar esse cara de x0, tá? Então é x0 mais ΔX aqui, né? Então x0 mais ΔX subindo, com ΔY, né? Então ΔY é positivo. Então vai ser x0 mais ΔX, ΔY. Depois tem descendo, mas ele desce aonde? Ele desce em x0, né? Desce em x0. Menos x0 ΔY. Ops. ΔY. É igual ΔX, ΔY. Tá bom? Entenderam isso? É importante. O outro caso é o y dx. O y dx. Esse cara vai ser igual o y0 mais y0 mais y0, que é a ida, né? Então, ó, vou pegar ali embaixo, porque é o positivo, né? Então ele está no y0 pegando o dx, né? Depois ele vai pegar o y0 mais ΔY menos dx, tá? Então y0 dx menos y0 mais ΔY ΔX. Lembrem-se que o sinal trocado é porque uma está subindo, a outra está descendo. E isso aqui vai ser menos ΔY, ΔX, ΔY. Então faz a ordem, né? Tá certo? De modo que ficamos com... Vou pegar as integrais todas, tá? Como é que eu posso escrever isso aqui? Isso. Vou colocar aqui. Isso. É igual aquelas coisas todas, né? Por exemplo, igual a essa coisa aqui, deixa eu ver. Igual a essa coisa aqui.
mais essa outra coisa aqui. Vamos simplificar. Mas nós vimos que esse aqui dava 0. Nós vimos que esse aqui dava 0. Esse aqui dava 0. Posso tirar esse B e esse A aqui. Esse aqui dava ΔX, ΔY. E esse aqui dava menos ΔX, ΔY. De modo que nós ficamos com o positivo em evidência. Isso aqui. Tá certo? Mas quem é ΔY, ΔX? Mas em espaço. Espaço não, um contorno melhor. Agora eu vou colocar a soma lá. Melhor. É uma soma, né? Então é a soma de quem? Desses caras aqui. Então é a soma desses caras aqui, tá? Eu vou colocar agora... vou colocar assim, não. Vou colocar delta AN, né? Que é a área AN, né? Delta AN. Tá certo? Mas o que é essa soma aqui na área? É a integral de superfície. Ou seja, o limite de uma soma infinita, né? O limite por infinito de uma soma é a integral de Riemann. Né? Tá? É soma de Riemann, né? É. Bom, agora deixa eu ver lá em cima se eu fiz. Não, eu acho que eu fiz trocado. Dy dx menos dx dy. Dy dx, menos dx dy. Bom de saber demonstrar, que você não precisa decorar, né? Pronto. É a demonstração do teorema. Tá? Essa é a demonstração do teorema. Como queríamos demonstrar. Alguém tem alguma dúvida sobre essa demonstração? Não havendo dúvida, eu vou passar adiante, tá? Não, né? Tá. O que é interessante aqui, como ainda está em uma dimensão, eu não vou introduzir os operadores diferenciais ainda não, tá bom? Quando for falar em 3 dimensões, aí sim eu introduzo os operadores. Mas o que é interessante aqui é que você também pode fazer uma mutreta para achar um outro teorema, que é o seguinte: você pegou esse DL como sendo um tangencial, né? Mas e se nós pegássemos o DL como sendo normal? Se nós pegássemos o DL como sendo normal, nós teríamos uma modificação, deixa eu ver aonde, aqui, cadê? Aqui, ó, nessa passagem, porque o DL deixaria de ser dx e dyj, passaria a ser menos dxi mais dyj, tá? Seria o perpendicular a ele, tá? E se eu faço isso, eu obtenho outro resultado. Então, deixa eu colocar isso aqui direitinho. Note que, na demonstração, DL tangencial à curva, como deve ser. Entretanto, se tomássemos este DL, vou chamar de DL linha, né? Isso aqui parece que tá ruim, mas não tá ruim não, tá, gente? Na hora que eu imprimir vai ficar bom. Como normal, então, se DL é igual a dxi mais dyj, então, DL' vai ser igual a dxi menos dyj. É só fazer o produto escalar para ver que vai dar, dyi dxj. Tá? Faça o produto escalar disso aqui, que vocês vão ver que vai dar dx dy menos dx dy é 0. Tá? Mas quando você troca isso aqui, ó, é o mesmo que trocar esses caras aqui e trocar esse sinal. Tá certo? Ó, esse y aqui vai virar dy aqui, e esse x aqui vai virar dx aqui, pela estrutura da demonstração. Tá? E esse sinal vai fazer isso aqui ficar mais. E fazem. Agora eu venho isso aqui. Eu vou escrever dn. Eu acho melhor escrever dn, é como normalmente se escreve, tá?
porque ele é normal, né? Então, ao invés de DL', porque fica parecendo que está tangencial também, fica DN. Então tá bom. Então fica. Professor, aí esse DN seria igual ao grade DL, ou não? Só que nós estamos aqui. Vamos chegar lá. Mas essa é a intuição. É quase isso. Não é exatamente isso, mas é quase isso. Tá? Aí nós vamos ter isso aqui, igual. Tá? Aí vai ter dx dx mais dy dy. Então vai ficar esse cara aqui. Aqui já pode tirar isso, né? Porque aqui já foi feita a expansão. Não tem mais esse cara, porque nós estamos calculando no sistema todo. Colocar isso aqui. Olha só. Só não vai ser o grade porque não é vetorial. É uma soma, tá? Uma soma. O gradiente, lembra, o gradiente é um vetor, né? Tem um i e um j aqui, tá? Mas é uma coisa parecida com isso. Na verdade, isso aqui, em 3 dimensões, nós vamos ver que vai se transformar no divergente. E esse aqui, em 3 dimensões, vai se transformar no rotacional. Tá? Mas, por enquanto, é o que tem, né? Então, nesse caso aqui, nós temos um novo teorema, que é o chamado teorema de Green. Opa, aqui é N, né? Perdão. É isso aqui. Professor, e para que eu vou tomar o DN ao invés do DL? Porque aí você vai estar calculando a quantidade de campo que sai, né? Porque quando você pegava o U escalar DL, e o DL é tangencial, você está querendo saber o quanto de campo que gira aqui. Quando você pega o U escalar DN, você está querendo saber o tanto de campo que sai. São informações diferentes. Um é o fluxo de campo, o outro é a rotação do campo em torno da circunferência, da trajetória. Tá bom? Então você adquire diferentes informações. Professor, então o DN é uma transformação linear do DL. Pode dizer assim? Pode dizer assim, tá? Pode dizer assim. É uma rotação, né? Você girou o DL isso, 90 graus. De π sobre 2 radianos, né? Isso, exatamente. Tá? Então isso demonstra, né? Vou colocar aqui. Isso demonstra. Teorema de Green no plano, tá? Agora nós vamos poder falar dos teoremas. Não vou provar, porque não precisa, né? Agora nós vamos poder falar dos teoremas no espaço. Aí eu vou falar com um pouco mais de rapidez, tá? Então, pergunto novamente, tem alguma dúvida que ainda ficou faltando? Deixa eu só colocar aqui umas interpretações, também acho que seria interessante fazer isso. Porque foi tema da pergunta, né, que foi feita, e eu acho que é interessante aqui. Acho que dá para colocar aqui na inline. Isso. Está fora da região A. Certo? Então, essas são as duas interpretações diferentes, né? E isso acontece por conta do que cada um desses caras representa, tá? Isso ocorre. Tá. Então, vamos fazer um teorema integral no espaço agora. Considere a seguinte situação em 3 dimensões. Vou pegar aqui um desenho, tá? Rapidinho. De novo, é uma imagem da apostila, tá? Então, nós temos aqui um volume, V, né? Temos um volume cercado por uma superfície fechada S, tá? E queremos saber o quanto de campo no interior de S flui para fora de V.
É isso que nós queremos saber. Considere, então, o seguinte teorema. Chamado teorema da divergência. Tá? Vamos colocar um campo U aqui. A gente pode escrever isso da seguinte maneira. Eu vou diminuir esse troço aqui. Por enquanto deixa grande. Superfície fechada, tá? O escalar ds determina o fluxo para fora de ds. Foi o que nós vimos mais para trás, tá? Vai ser igual a b ux dx mais b uy dy mais b uz dz. dv. É isso o teorema, tá? Então o que nós temos que provar é isso. Então, proof. A demonstração é totalmente só que agora o que você vai fazer? Você vai dividir o volume em paralelepípedos, tá? Dividimos. Então aqui é o seguinte, nós estamos querendo saber de fluxo. Pega dois paralelepípedos contíguos. Pega essa superfície aqui. Você vai ter um campo saindo, e quando você calcular o desse cara aqui, vai ter um campo para cá. Como o campo é calculado em cima da superfície, é o mesmo campo que sai para cá, e é o mesmo campo que vem para cá. E eles se anulam. Quando é que eles não vão se anular? Eles não vão se anular quando não tiver contiguidade, que são apenas aqueles quadriláteros que estão, paralelepípedos que estão na fronteira do volume, tá? Ou seja, sobre a superfície exterior. Tudo bem isso? Então tá bom. Então você faz essa mudança. Então, com isso, esse cara aqui, normalmente a gente escreve essa integral como uma bolinha aqui, tá? Para dizer que ela é fechada. Mas não tem, ó. Não tem essa integral com bolinha fechada. E escrever duas integrais com bolinha fechada não é correto. Então, fica assim, sei lá, talvez colocar um SF aqui só para dizer que é fechada, né? Colocar, não tem o símbolo, né? O símbolo em LaTeX existe, mas não tem aqui para fazer. Então, isso aqui vai ser o limite de n tendendo para infinito, ou seja, daqueles infinitos, da soma daqueles infinitos paralelepípedos, tá? N igual a 1, mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tá? É infinito das integrais, só que agora S, F, N, tá? São aquelas pequenas superfícies, são essas superfícies agora infinitesimais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Do U, DSN. Bom, ou seja, tomadas no paralelepípedo infinitesimal. Pronto. Aí aqui a ideia é exatamente a mesma, tá? Adotamos desenho, porque isso aqui só ajudou a pegar uma superfície que pode ser bastante complexa, né, dessa aqui, e transformar em superfícies que eu conheço, tá bom? Agora eu preciso de melhorar o campo. Então, para melhorar o campo, eu faço uma expansão em série, tá? Taylor, de novo. Só que no centro, agora vai ser xi, eta, zeta, né? Porque são 3 dimensões, né? Eu vou pegar aquela lá de cima só para como é que chama? Dar uma guaribada nela. Que é a mesma ideia, né? Tá?
Mesma coisa. Aqui tem que colocar o zero, né? E levamos as integrais. Na integral, né? É nas integrais, porque são 6 integrais, né? Essas integrais. E cada paralelepípedo tem um ds, tem 6 dsns, né? Tá? Vou botar assim. 2 dsnx. 2 dsn. Aí da frente e de trás, né? Tá? Cada uma delas. Então, vamos pegar só a que interessa pra gente, que é a x, tá? Que vai dar para generalizar depois, tá? Vamos pegar a parte em x, dsx e menos dsx, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi esse cara em dsx, em ΔX, aqui é ΔX sobre 2, aqui é ΔX sobre 2, tem um dsx para cá, que é para trás, então é menos i dy dz, tá? Porque lembra que é perpendicular, né? Então, se é na direção x, é i. Se está para trás, é menos i. E o elemento de linha é dy dz, tá? Então, nós temos uma coisa desse tipo aqui assim. Estou chamando parcial porque eu estou pegando só em x, tá? Então é dsx, e aí é claro que fica o x, né? Menos o x. Agora tem que tomar só um pouquinho de cuidado aqui, porque esse cara aqui, esse aqui é tomado em x menos ΔX sobre 2, podia ter ser x mais ΔX, tá? Dá na mesma. X menos ΔX sobre 2, e esse aqui é tomado em x mais ΔX sobre 2. Claro que tem y e z aqui, tá? Tá, né? E vem aqui, tá? dsx. Então esse aqui é o na frente, é mais o trocado, né? Esse aqui é o na frente, e esse aqui é o atrás, tá? Bom? Então, agora estou pensando só esses dois aqui, ó, esse e esse. Ainda teria esse com esse, e teria o esse de trás com esse da frente, tá? Então eu posso escrever isso aqui, deixa eu ver se dá para escrever por aqui mesmo. Tá, talvez dê. Vou pegar aqui, ó. Agora eu vou pegar esse cara, vou pegar o x dele, né? Porque tá só o x aqui, tá bom? Então eu vou pegar esse cara aqui, nossa, vai ficar imenso. Tentar, igual é aqui. Ó, aqui eu vou pegar, não, vou tirar esse negócio de constante, que não interessa. Vou tirar esse troço aqui também, só para não ficar carregando na anotação, tá, gente? Porque senão vai ficar tão grande que eu não consigo colocar numa linha só, tá? A gente pode colocar assim, ó, 0, só para dizer que está sendo tomado naquele ponto central. Ah, n, melhor, n. Eu chamei de n, né? Então n, pronto. Então, eu vou chamar isso aqui de n. Tenho essa integral aqui. E eu estou tomando isso aqui em x. Então é u x n. Aqui é u x. Aqui é u x. Aqui é u x. E isso tudo está sendo feito o produto escalar com ds x. Tem esse cara e esse cara aqui. Tá certo? Tomado nesses dois pontos. Então, o que dá... Aqui eu tenho que só dar uma melhorada aqui. Esse cara aqui fica em x mais ΔX sobre 2, depois x menos ΔX sobre 2, vai dar ΔX. Né? Esse cara aqui, y aqui não interessa. Aqui não interessa também. Isso aqui é variável. Mas o que não, né? Aqui é 1x mais ΔX. Oi. Só para não ficar confuso depois, antes de você escrever e levamos nas integrais, tá faltando uma coordenada, né? Tá u de xy e depois tá igual a u de... Ah, sim. Obrigado, é isso mesmo, claro. E aqui também, né? Tem que faltar um zero aqui. Isso. Agora parece que tá legal. Então, é só fazer a expansão aqui, tá, gente? Agora lembrando que essa expansão é em 3 coordenadas, porque esse cara aqui depende de 3 coordenadas, tá?
Então faz isso aqui, aqui vai dar ΔX sobre 2, faz esse aqui, vai dar um menos ΔX sobre 2, um menos o outro vai dar 0. Tá certo? É isso. Deixa eu ver aqui se dá para... Esses dois aqui, ó, vão se cancelar. Porque esses dois aqui, como está sendo tomado no centro, esses dois aqui vão ser iguais, e os sinais são trocados, tá certo? Então esse cara aqui, deixa eu ver se eu estou falando, isso mesmo, esse cara aqui vai dar 0, tá certo? E o DSX, se vocês olharem bem, quem é DSX? É DYDZ, né? Tá? YDZ. Então isso aqui, pelo teorema do valor médio, esse cara aqui vai dar 0 também, porque ele tomado no 0 aqui, ele tomado no 0 aqui vai dar 0, então sobrou só esse termo aqui. Esse termo aqui é constante, vai para fora da integral. Quando eu integro esse troço aqui, vai dar, em ΔY, ΔZ, vai dar isso aqui. ΔX, ΔY, ΔZ. É igual ao volume, que é o ΔV, né? É isso aqui. Vezes um ΔV. Como nós fizemos só para uma das dimensões, né? Fazendo para as outras duas dimensões, superfícies, né? Ficamos com... Aí agora é a integral completa. Aí aqui era o dx dx, porque eu estava fazendo em x. Mas se eu for fazer em y e z, eu vou ficar com alguma coisa do tipo dx dx mais dy dy mais duz dz dv. Como esse troço aqui, então, está se tornando infinitesimal, isso aqui é uma soma de rima, e isso aqui se torna igual a isso aqui. Vou pegar o triplo, esse troço aqui. Dv. Agora eu vou querer dar um nome para isso aqui. E aqui que surge a ideia de operador diferencial divergente, tá? Então, isso aqui demonstra o teorema, como queremos demonstrar. Agora, gostaríamos de expressar o integrando à direita. Vamos definir o operador divergente na forma que são as várias maneiras de se representar, tá? É a mesma coisa, um e o outro, é só a maneira de representar que é diferente. É isso aqui. E é exatamente esse mesmo caso aqui, ó, em duas dimensões, tá? E como não tem a z, né? Então cai uma dimensão, aqui cai uma dimensão também. É o divergente em duas dimensões, tá? Aqui é o divergente em três dimensões. Agora notem o seguinte, pela expressão, vou escrever essa expressão aqui. Pela expressão, note então. Eu uso mais essa aqui, tá, gente? Mas vocês fiquem à vontade de usar qualquer uma delas. Essa aqui é mais cômoda para fazer uma opção de cálculo. Ela pode ser escrita como sendo o limite ΔV tendendo para zero. Essa integral aqui em SN. Vou colocar aqui. Vou colocar o SFN. Cadê? Onde é que eu tenho SFN aqui? Aqui. Isso. Tirei daqui, tá? Porque isso aqui é a soma, né? Eu peguei esse caso aqui, ó. Tá? Então, cada um daqueles SFN é igual a isso aqui, né? Vezes ΔV. Então, eu passei o ΔV para baixo e tomei o limite, tá? Então, eu chego nessa expressão, que mostra isso, tá certo? Então, é o divergente, peraí. Eu podia colocar aqui... Deixa eu colocar aqui uma seção, uma subseção. Teorema
E aí agora eu vou poder falar do teorema de Stokes, que é o outro teorema, tá? Subsection. Pronto. Até aqui tudo bem? Alguém gostaria de algum esclarecimento? Não? Então tá bom. Então nós temos... na apostila está um pouquinho mais devagar, digamos assim, tá? Mas por isso que é importante que vocês leiam antes de vir para a aula, para poder entender isso, né? Aqui, ó, eu vou pegar esse teorema que foi demonstrado aqui. Professor, tem uma dúvida. Pois não. O gradiente também não é dessa forma? É delta, a derivada parcial do x em x, faz a derivada parcial. Não. O gradiente é um operador vetorial. Ele se aplica, primeiro, a um campo escalar. Então, ele, quando aplicado a um campo escalar, ele gera um vetor. Então, a diferença é essa aqui. O gradiente de φ é igual dφ dx i mais dφ dy j mais dφ dzk. Completamente diferente, tá? Ele é um operador vetorial, ele aplica campo escalar, e por ser um operador vetorial, ele dá um vetor como resultado. O divergente é um operador escalar, que se aplica a campo vetorial e dá resultado, como não poderia deixar de ser, um escalar, que é a soma dessas três derivadas. Aqui não é a soma das três derivadas. Aqui é cada uma das derivadas tomada numa direção particular. Tá? Eles são diferentes. Quando o problema do teorema eu copiei aqui, né? Deixa eu copiar de novo. E se tomássemos a curva no plano xy, como foi o caso, poderíamos escrever a área PA na direção Z, colocar K, tá? Direção K, de modo a termos eu posso escrever isso aqui, mas usei isso, perdão, quer dizer, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu tô querendo fazer a demonstração sem ter que entrar nos detalhes, porque essa é uma demonstração mais complexa, tá? Bem mais complexa. Então, o que eu estou pensando é o seguinte: eu vou ver se eu consigo generalizar aquele resultado que foi obtido anteriormente. Então, eu pego aquilo que foi feito no plano e falo, agora eu vou entender isso aqui como um produto escalar. E vou chamar esse troço que está aqui dentro desse objeto aqui, que eu não sei ainda o que eu vou chamar. Um símbolo só, tá? Como essa área aqui, eu estou trabalhando no plano XY, né? Eu fiz o trabalho todo no plano XY lá. Então, como eu fiz o trabalho no plano XY, dA é dx, dy na direção K, direção perpendicular, né? E, portanto, esse troço aqui tem que ser o resultado de alguma coisa vetorial na direção K também. Essa coisa eu decidi representar assim. Por que eu decidi representar assim? Porque isso aqui, ó, tem cara de um produto vetorial. Concordam comigo? Ó, dy dx menos dx dy. Lembram que um produto vetorial tem essa cara trocada? Quer ver? Espera aí. Vou mostrar isso aqui. A, vetor B. Isso aqui pode ser feito como determinante. Uma das maneiras de se calcular produto vetorial, né? De I, J, K, AX, AY, AZ, DX, DY, DZ. Tá? Então, se eu fizer esse produto aqui,
que eu vou escrever como um determinante, calcular o determinante. Vou pegar só o Z, vou pegar só o Z, tá? Que é o que tem o K, né? Ó, AXBY menos AYBX, tá? Pega o A como sendo uma derivada parcial. DXBY menos DYBX. DXBY menos DYBX. Tá certo? Essa é a razão de ser daquilo que eu escrevi lá. Tá? Agora, isso aqui foi feito numa curva planar. Note que se uma curva no espaço, não mudaria muito o problema, pois poderíamos projetar essa curva no espaço em 3 curvas, cada qual em um plano. A curva TXY no plano XY, a curva TXZ no plano XZ e a curva CYZ no plano YZ. Deixa eu ver se eu consigo achar uma imagem que mostre isso. Talvez no próprio eu tenho. Tem mais um. Tá aqui. Tá aqui. A ideia seria mais ou menos essa aqui, ó. Então a gente faz, pega, né? Divide cada quadradinho desse aqui é um plano. Porque ela é infinitesimal, né? As divisões são infinitesimais, então são planos, tá? Então a gente pega, divide assim. Agora esses planos, nota então, estão inclinados. Não estão num plano coordenado XY, tá? Certo? Então são planos desse tipo aqui assim. E estão inclinados. Pega esse cara aqui, por exemplo, é um zelinha, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o teorema integral aqui e depois fazer a rotação desse plano. Ou eu posso rodar o plano, fazer o teorema e depois rodar de volta. Tanto faz, tá? O resultado. Ou então eu projeto esse planinho no XY, projeto esse plano no XZ e projeto esse plano no ZY. Em cada um deles eu faço o mesmo caso. Mas é óbvio que o resultado vai ser o mesmo em cada um dos planos coordenados, né? Obviamente. É óbvio, né? Porque eu poderia ter feito cada um desses cálculos aqui usando o plano XZ, o plano YZ. Então, evidentemente, isso aqui não é um problema, né? De modo. Agora sim, eu estou dando um nome para aquele cara, tá? Chamando rotacional de um campo U, como sendo. Aí vem. Esse aqui é o Z. Direção Z. Então, deixa eu colocar isso, colocar só K aqui. Isso é direção Z, né? Tá? Vou colocar chave aqui. Mais certinho. E aí você tem o na direção I. Mais na direção J. Aí você tem a mesma coisa aqui dentro, só que claro com os sinais trocados, tá? Os sinais não, os índices, né? Ó, se é na direção I, ó, se é na direção Z, aqui você tem x vetor y é igual a z, tá? Então, se é na direção I, é y vetor z, tá aí. Então, esse cara aqui é z e esse cara aqui é y. É na direção J, tá? Deixa eu colocar aqui. Se é na direção J, então para estar na direção J é z vezes x. Então é z vezes, quando eu digo vezes, é vetorial, né? Vezes x, tá? Então aqui é dx dz. Então essa é a expressão do rotacional. Deixa eu colocar isso aqui em 2 linhas, porque senão eu tô achando que... Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Não, talvez em uma linha dele. Deixa aqui. Se não der, o melhor depois, tá? Definindo o rotacional. E o teorema
a integral de linha da superfície em qualquer posição, tá? U L vai ser igual à integral de área, superfície aberta, tá? É a superfície que engloba a curva, que é englobada pela curva, na verdade, tá? Então ela é uma superfície aberta, tá? O rotacional de U, assim, rotacional de U, tá lá, é o mesmo resultado que esse aqui, só que para 3 dimensões, tá? Então só generalizei esse procedimento, tá? Não demonstrei o teorema, a demonstração realmente é um pouco mais envolvida, sabe? Mas essa é a ideia. Assim como existe essa definição, tá? Essa é uma das definições, é a definição analítica. E essa aqui, perdão, é a definição algébrica. E essa aqui seria a definição analítica. Cada uma tem a sua importância. Uma tem uma importância mais do ponto de vista de cálculos, lá de cima. E essa aqui tem uma importância mais teórica, tá? Seria esses caras aqui, só que no CN, né? Cada um do CN. Dividido por delta N. Delta A, né? Delta A, pode colocar delta N, tanto faz. Delta N, legal. Exemplo a zero. Representa derivada. Então veja só, o gradiente é uma derivada com relação a uma linha orientada, uma linha orientada, tá? O rotacional é uma derivada com relação a uma área orientada. E o divergente é uma derivação com relação a um volume que é em dimensões maiores orientado também, mas para o nosso caso só 3 dimensões não é orientado, tá? É um pseudo-escalar. Então eu vou escrever isso aqui assim, vou colocar dessa forma. Temos que bullets, o gradiente é isso, tá? Isso aqui tem implicações profundas que você descobre quando você vai estudar as formas diferenciais. Mas eu disse, como eu tinha dito, nós não vamos passar por esse processo, tá? Bom, o que vem a seguir? O que vem a seguir agora é o seguinte, nós já temos então a definição dos operadores. Eu vou agora mostrar, na próxima aula, algumas operações com esses operadores. Por exemplo, eu vou mostrar como é que se obtém a equação de onda no eletromagnetismo. Vou mostrar também como é que você obtém as equações de Maxwell diferenciais a partir das integrais. E finalizo mostrando a escrita desses operadores em coordenadas curvilíneas ortogonais, tá?